Tudo bem, reditores? Obrigado por estarem sempre curtindo, compartilhando e, acima de tudo, deixando seu comentário em nossos vídeos. Está sendo de grande valia para nós e nos motiva a trazer mais confissões do Reddit. E para quem está chegando agora, por favor, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Ok, agora sim. Vamos às confissões eletrizantes de hoje. Confissão 1. Eu, 30 anos, disse ao meu namorado de 28 que o trairia por $1 bilhão. Recentemente li um artigo sobre mulheres que estão praticando atos sexuais bastante selvagens por uma quantia impressionante de dinheiro. Meu namorado e eu conversamos sobre isso esta manhã, ele sentiu repulsa e me perguntou se eu participaria se tivesse oportunidade. Eu disse que não faria isso por 30 mil, a quantia listada no artigo, mas sim, provavelmente ficaria com alguém por $1 milhão. Então, ele pergunta, você me trairia por $1 bilhão? Pensando bem, sei que provavelmente foi apenas uma isca, mas respondi. Expliquei que seria uma conversa entre nós se alguma vez surgisse a oportunidade e que eu também não iria gostar muito. Mas sim, garantiria a nossa estabilidade econômica para a vida, bem como para os nossos futuros filhos, entes queridos, etc. Eu sei que essa não foi a resposta romântica, mas achei que era óbvia. Agora ele está bravo. Disse-me que não tenho princípios moral. Disse que não quer ficar com alguém que pensa assim. A riqueza geracional é má. Agora ele está me mandando uma mensagem sobre como isso é o que há de errado com o mundo. Acho que estamos terminando. Na véspera de Natal. Por hipoteticamente querer algo de um estranho. Ah é? Não quero recuar porque me recuso a mentir para ele, mas ele pensa que eu valorizo o dinheiro acima do relacionamento. Estou longe de ser materialista e vivo de maneira bastante simples. Estou perdida. Como posso explicar melhor para ele? Confissão 2. Eu de 27 anos e minha namorada de 25 abrimos nosso relacionamento e começamos a perder nossa faísca. Concluído. Iniciamos nosso relacionamento no início do ano, após 5 anos de monogamia, porque ela expressou que queria obter mais experiências sexuais depois de crescer em uma família excessivamente rígida. Houve obstáculos no início porque sou muito monogâmico e estava tendo dificuldade em encontrar parceiros, enquanto ela conseguia garantir muitos encontros e encontros quase que instantaneamente. As coisas melhoraram muito depois que fiz terapia e aprendi a expressar minhas preocupações e emoções de maneira saudável. Nossa vida sexual permaneceu saudável durante isso, mas começou a melhorar depois que aprendi a comunicar meus sentimentos. Conheci alguém que é uma grande amiga e também uma ótima parceira sexual depois de perceber que, ao contrário da minha namorada, não sou capaz de fazer sexo com estranhos sem vínculo e que não tinha desejo real de ganhar muito mais experiência sexual porque cresci com significativamente mais liberdade. Minha namorada começou a ficar com ciúmes do vínculo que eu havia começado a criar com essa nova parceira e fazia coisas para interferir em nossos encontros, como ligar para meu telefone constantemente enquanto eu estava com essa pessoa ou se atirar sexualmente em mim antes de eu estava prestes a sair. Esse comportamento começou a revelar um padrão para mim. Antes deste ano, minha namorada era muito responsável. Ela era muito boa com dinheiro mesmo quando não tínhamos muito, ela mantinha um emprego estável com horários fixos e se matriculou na faculdade no outono anterior para obter um pouco de mobilidade ascendente. Mas antes de abrirmos nosso relacionamento, ela quase começou a regredir. Tudo começou gastando todo o seu dinheiro em tatuagens e piercings, o que não me importei muito porque adoro a autoexpressão externa. Mas então ela começou a antagonizar seus supervisores e chegar horas atrasada diariamente ou sair mais cedo sem avisar. Então, neste semestre na escola, suas notas caíram e ela parou de aparecer nas aulas pouco a pouco, até que ela não tinha ideia de quando eram as provas do meio do semestre ou as férias de primavera e não tinha ideia de que as provas finais aconteceram e o semestre havia acabado. 1 ou 2 meses depois de começar a sair com essa nova parceira e a conhecê-la ainda mais e me aproximar, minha namorada tirou licença do trabalho por 2 meses. Ela disse que era para sua saúde mental, mas quando sugeri terapia ela recusou. Ela restringiu seus encontros a um cara consistente e fica com ele por dias seguidos. Isso seria mais uma bandeira vermelha para mim se eu não tivesse começado um trabalho este ano com turnos de 12 horas. Ela me disse que odeia ficar em casa sozinha e, como trabalho muito, faz sentido que ela tente encontrar um lugar para ficar enquanto eu estiver fora. Mas então ela iniciou os serviços de entrega de comida. Ela não tem carro nem carteira de motorista, então faria mais sentido se eu já não comprasse mantimentos e mantivesse a casa abastecida com comida. E porque ela não estava ganhando nenhum dinheiro, ela estava gastando o meu dinheiro. É como se ela tivesse perdido todo o senso de maturidade.
Ela fica frustrada quando menciono o dinheiro ou o fato de que quando estou no trabalho e ela fica em casa o dia todo, ela não faz absolutamente nada, exceto pedir comida e deitar na cama. Ela também se fecha quando tento ter uma conversa saudável sobre como me sinto em nosso relacionamento ou diz que não percebe nada diferente e que talvez eu esteja apenas inventando coisas na minha cabeça. Ela acabou largando o emprego sem ter mais nada planejado e tudo isso fez com que eu me distanciasse dele física e emocionalmente, porque parecia que minhas necessidades em nosso relacionamento não estavam sendo atendidas e ela percebeu imediatamente. Ela sentiu que eu não a achava atraente e ficou chateada porque parei de iniciar o sexo e que a qualidade do nosso sexo se deteriorou. Tentei consertar e expressar como me sentia no relacionamento e por que era difícil para mim querer sexo com ela, mas ela continuava dizendo que eu estava sempre chamando-a de problema. Então agora não fazemos sexo nem abraçamos. Ainda falamos muito, mas principalmente sobre seu parceiro sexual. Quase não a vejo agora. Eu ainda tento iniciar o sexo, mas ela está sempre cansada ou no vermelho ou qualquer outra desculpa e quando ela tenta iniciar o sexo, geralmente é nos momentos mais estranhos ou inoportunos. Toda a intimidade acabou e não fazemos sexo há quase 2 meses. Quero trazer isso à tona para ela, mas sua frustração com esse tipo de conversa levou a ameaçar um rompimento ou diz que sente que nunca estou satisfeito com ela. Ela diz constantemente que sou o homem com quem ela quer se casar e que não consegue se ver com ninguém além de mim. Então é um pouco confuso. Minha teoria de trabalho agora é que o que preciso na minha vida é maturidade e a parceira que encontrei é exatamente isso. Responsável, mais divertida e tem tudo a ver com equilíbrio e justiça. Por outro lado, minha namorada está em busca de diversão e disponibilidade impensadas e seu parceiro também incorpora isso. Ele não tem nenhuma coisa própria, raramente vai para o trabalho e fica facilmente excitada, não importa o que aconteça. Não quero deixar minha namorada e sei quem ela era e quem é a pessoa por quem me apaixonei, mas não tenho certeza se me importo com quem ela é agora. Nós discutimos a ideia da terapia de casal assim que tivermos nossas finanças sob controle, mas ela honestamente não parece muito interessada na ideia. Só não tenho certeza do que fazer neste momento. Atualização número 1, e no mesmo dia em que postei isso, ela recebeu um telefonema de sua mãe, que foi a principal antagonista de sua infância. Eles tiveram uma espécie de relacionamento superficial desde que ela saiu de casa. A mãe dela afirmou que seu irmão estava passando por um pouco de psicose devido ao auto-isolamento durante a maior parte da adolescência e que ela percebeu algumas coisas sobre como cuidava dos filhos e pediu desculpas à minha namorada. Parecia ter desbloqueado algo nela e ela deixou escapar muito ressentimento. Ela afirmou para a mãe que vai começar a terapia porque está percebendo que está se tornando sua mãe e não quer machucar as pessoas como foi magoada quando criança. Não tenho certeza do quanto ela quis dizer isso, já que ela estava extremamente emocionada com isso, mas durante as férias em seu novo emprego que começou na semana passada, ela está se candidatando a um segundo emprego, dizendo que acha que pensa em ter tanto tempo livre este ano a tem afetado negativamente e ela quer trabalhar para ter alguma independência emocional e financeira. Tudo isso é muito bom, mas muitos de vocês nos comentários trouxeram alguns pontos incríveis e acho que, em última análise, trata-se de descobrir o que eu realmente quero. Não acho que sair de um relacionamento para outro seja algo que beneficiar a mim ou a qualquer outra pessoa no longo prazo e percebo que mereço ter uma palavra a dizer sobre minha própria vida, limites e desejos. Mas também sei que relacionamentos são trabalho, mas esse trabalho tem que ser mútuo. Vou pensar muito e atualizarei este post se houver algum desenvolvimento. A atualização 2. Já se passaram alguns meses e resolvi atualizar todos vocês sobre a situação, se ainda estiverem curiosos. Então, mais ou menos uma semana depois da postagem original, percebi que as coisas não estavam melhorando. Falei com alguns amigos sobre a situação e por unanimidade era hora de um rompimento. Eu sabia que a decisão final era minha e li todos os comentários da postagem original e decidi que merecia descobrir como queria viver a vida. Então terminei com ela e contei todos os motivos. Eu disse a ela todas as coisas que eu não gostava e que precisaria mudar se houvesse alguma esperança de pensar em voltar a ficar juntos. Ela chorou e conversamos por telefone porque ela nunca estava em casa quando eu estava, então não podíamos conversar pessoalmente. Ela parecia entender meu raciocínio e estava dizendo que iria trabalhar em si mesma. Estava chegando ao fim do contrato e eu havia encontrado um novo lugar com minha colega de quarto e ela tinha a impressão de que iria morar comigo. Considerei deixá-la se mudar comigo, mas finalmente decidi que era uma má ideia, especialmente porque ela fez um discurso retórico sobre meus amigos e como queria machucá-los porque descobriu que eles concordaram que eu deveria terminar com ela. Então finalmente eu disse a ela que ela não poderia se mudar comigo, ela foi morar com o cara que estava saindo e manteve contato. Ela nunca fez nenhum esforço para melhorar. Ela constantemente me atualizava sobre como o cara era uma droga e me oferecia sexo em algumas ocasiões.
A situação dela com ele começou a refletir a forma como ela me tratava e imediatamente ela percebeu que a forma como ele a tratava era abusiva e tóxica. Expliquei todos os paralelos entre a situação dela e a nossa e ela pediu desculpas sem entusiasmo. Voltei à terapia e estou indo muito bem desde então. Minhas finanças estão mais estáveis do que há anos e agora estou namorando a garota que estava saindo antes. Este foi o relacionamento mais fácil que tive na minha vida. Nossos estilos de comunicação são semelhantes e a forma como demonstramos carinho e cuidado são os mesmos. Foi chocante no início porque eu estava muito acostumado com o caos e o abuso. Mesmo em relacionamentos anteriores a minha ex-namorar essa garota é como finalmente ter alguém no mesmo time que eu. Alguém confiável e consistente. Demorei um pouco para quebrar hábitos de codependência e perceber que tenho meu próprio espaço e liberdade com ela. Eu tive que voltar aos meus hobbies e comecei a voltar para a academia porque comecei a pensar nos últimos 6 anos da minha vida e em todas as coisas que aguentei e sacrifiquei pela minha ex e continuei explodindo. Ela e meu terapeuta me disseram que não era saudável canalizar minhas frustrações dessa maneira. Então, tenho sido muito mais produtivo e criativo atualmente. Resumindo, terminei com minha namorada, comecei a namorar a garota do relacionamento aberto. Estou genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo, se não o mais feliz que já estive. Tenho um apartamento novo e estou em terapia resolvendo tudo. Obrigado por todos os comentários na postagem original. Mesmo aqueles que não eram tão bons. Confissão 3. Minha mãe acabou de me dizer que é melhor eu trair meu namorado. Eu tenho 20 anos, estou com meu namorado de 23 há 2 anos. Ele é o homem mais bonito e gentil que já vi. Ele sempre me entende e me aceita como eu sou. Ele é minha primeira vez. Tornamo-nos íntimos depois de 3 meses, mas eu disse à minha mãe que fiz isso agora. Ela é muito religiosa e não aceitava sexo antes do casamento. Fiquei surpresa com a calma que ela respondeu. Ela me perguntou se meu namorado teve outra parceira no passado. Eu disse a ela que foi com uma garota que o traiu e fala barbaridades sobre ele. Ele se cortou por causa dela. Depois que expliquei isso para minha mãe, ela disse: bom, não é culpa da menina se ele não bastasse. Você vai fazer o mesmo, vai ver. Agora não aguento mais conversar com ela. Ela apenas me disse para fazer a coisa mais nojenta do meu ponto de vista. Não consigo vê-la da mesma forma agora. Editar. Eu realmente não achei que o post iria explodir. Obrigado a todos por seus comentários. Vou esclarecer algumas coisas. É a primeira vez que uso o Reddit. Não sabia que as palavras sexo e corte são aceitas. Editei. 2. Não sei se minha mãe alguma vez traiu meu pai, mas uma coisa é certa, meu pai é meu pai biológico, sou igualzinha a ele. 3. Eu sei que foi uma coisa estúpida contar para minha mãe que meu namorado se cortou. Ela viu as cicatrizes dele e irritou a mim e ao meu namorado e quando contamos a ela, ela parou. 4. Desculpe se cometi alguns erros gramaticais, o inglês não é minha primeira língua. Confissão 4. Vingança como presente de aniversário para ex-mulher. Disseram que vocês iriam se divertir com isso, eu havia postado originalmente em outro tópico, mas foi sugerido que eu compartilhasse com vocês. Então aqui está. Reúna garotos e garotas porque é hora de contar a história da minha ex-mulher traidora e como eu fiquei com ela. Agora fique comigo, pois isso é um pouco longo, mas dane-se. Então, tive a sensação de que ela estava trapaceando, pois gerou muitos sinais de alerta. Constantemente rindo e sorrindo ao enviar mensagens de texto, dizendo que era apenas a mãe dela quando perguntei. Precisando ficar até tarde todas as noites depois do trabalho. Quando liguei, seus colegas de trabalho disseram que ela saiu há horas. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela ria e dizia que era apenas algo que eles faziam um com o outro no escritório o tempo todo. A última gota para eu saber que algo estava definitivamente acontecendo foi quando ela saiu para pegar leite às 11h30 da noite e só voltou às 2 da manhã. Agora, se há alguma palavra de sabedoria que eu possa transmitir a outras pessoas em todos os meus anos de experiência, é se você acha que seu parceiro está trapaceando, contrate a droga de um investigador particular. Eles são muito bons no que fazem e obterão algumas evidências que realmente ajudarão no divórcio posterior. Caminho rápido para seu aniversário, daqui a vários meses. Agora eu sei o que você está pensando. Por que diabos esperei meses antes de confrontá-la e isso realmente precisava ser no aniversário dela? A resposta à primeira pergunta é que eu queria o máximo de provas possíveis para entregar ao meu advogado, bem como tomar providências para encontrar um novo lugar para morar, etc. A resposta à sua segunda pergunta é, claro,
que tinha que ser no aniversário dela. Veja bem, depois de perguntar a ela o que ela queria fazer em seu aniversário este ano, ela insistiu bastante para que eu saísse da cidade com meus amigos, pois ela só tinha que trabalhar de qualquer maneira e não queria ser lembrada de que estava envelhecendo. Então eu sei que algo está acontecendo e depois de encontrar uma garrafa de champanhe e 2 taças escondidas no meu mais próximo, algo nas minhas fotos. Então faço o que qualquer homem sensato teria feito. Saio e vou para a casa dos meus amigos fingindo que estou saindo da cidade. Enquanto estava lá, liguei para sua mãe, seu pai, sua irmã e vários de seus amigos. Digo a eles que quero fazer uma grande surpresa para ela entrando furtivamente em seu quarto com serpentinas de festa, casous e um grande bolo com velas. Parece divertido, certo? Bem, cara, foi isso. São 8:30 da manhã e todos nos encontramos do lado de fora do nosso apartamento. Todos nós nos amontoamos no elevador, cerca de 8 de nós no total, a mãe dela segurando o bolo e eu lembrando a todos para ficarem o mais quietos possível. Coloquei minha chave e destranquei a porta, todos nós entramos e seguimos pelo corredor em direção ao quarto. Cada um segura um casou e mamãe segura o bolo sorrindo de orelha a orelha. Bem, quando abro a porta e todos gritamos surpresa. Mas a surpresa foi nossa e lá estava minha esposa, curvada em posição de cachorrinho com seu amante olhando para nós com os olhos arregalados no meio do impulso. A mãe deixa cair o bolo, a irmã grita, o pai começa a gritar. Eu finjo que estou horrorizado com o fato de seus amigos tentarem expulsar todo mundo enquanto gritam com ela. Esposa, com licença, a ex-mulher está soluçando e gritando como eu poderia enquanto o amante tenta desesperadamente vestir as calças enquanto sai correndo do lugar. Escusado será dizer que foi um dos melhores presentes de aniversário que já dei. Resumo, dei à ex-mulher um presente de aniversário incrível. Editar, texto dividido para facilitar a leitura. Edição 2. Postei uma resposta para tentar responder a maioria das suas perguntas. Deixe-me saber se há mais alguma coisa que você gostaria de saber. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos desse canal clicando em um dos cards na tela.